Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, hoje com o capítulo 26. Vimos então que André Luiz se expressa solicitando encarecidamente do ministro Genésio que aquele estágio de observação pudesse ser transformado em estágio de trabalho. Aí, o que acontece? O ministro Genésio ouve aquelas palavras e fica bastante sensibilizado. E André Luiz comenta, agora, no texto que você vai acompanhar, que o que ele estava fazendo, por aquilo que estava sentindo, era diferente do que ele fizera tempos atrás com o ministro Clarencio. Apesar de que, naquela época, havia sinceridade também. Vamos ver o texto agora. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que é que eu pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Vamos fazer um parêntese aqui. Veja que frase riquíssima que acontece conosco. Você é voluntário de alguma instituição, você quer serviço, não é? Mas você quer servir? Ou você quer que o serviço se acomode às suas maneiras de ser? Que você mande e que todos obedeçam. André Luiz fala, eu pedi serviço ao ministro Clarencio, mas talvez ainda não estivesse disposto a servir, porque são coisas diferentes. Quantas pessoas visitam igrejas e casas espíritas dizendo, ai, eu quero trabalhar. Quer trabalhar, que bom. Então, olha, amanhã, às 6h30 da manhã, preciso estar aqui. Ai, mas 6h30? Tão cedo. Posso chegar às 7 horas? Já não quer servir. Quer serviço. O serviço que se acomode aos seus interesses. Mas não quer trabalhar, não quer servir. Porque são coisas, às vezes, opostas. Uma coisa é você falar, eu quero ser útil. Outra coisa é você aproveitar qualquer oportunidade para ser útil. Mesmo sem dizer que quer ser útil. Há pessoas que vão às casas espíritas querendo trabalhar, mas não percebem a cadeira suja, o chão marcado com o barro dos pés de alguém que chegou. Não percebe o copinho de água que não foi jogado no lixo. Não percebe que não há papel higiênico no banheiro, que acabou o sabonete. Quer serviço, mas não quer servir. E quando a pessoa fala assim, e o que eu posso fazer? E você diz para ela, então por favor, varre o chão. Onde está a vassoura? Ah, você tem que sair e ir atrás da vassoura. E dar na mão da pessoa. Como é que varre? Tira as cadeiras ou não? Quer dizer, esta pessoa, ela está apenas fazendo de conta que é exatamente o que o André Luiz está falando aqui, nesta parte do texto. Eu fora ao ministro Clarencio pedir serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, diz André, era o desejo de continuar a ser o que eu tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, ou egoísmo, encarcerado nas opiniões próprias. Eu era mais eu era o que dizia o que era verdade e o que não era, eu era quem dava as regras, ditava o proceder das pessoas, e acho que como médico tinha esse direito, não é? Ele não está dizendo isso, eu estou falando para você. Que é muitas vezes a nossa postura, quando vamos atrás do serviço voluntário, que na verdade, na maioria de nós, é o serviço voluntarioso, não é o serviço voluntário. Agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios tudo o que eu possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, preocupava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Olha só que coisa interessante. E olha só agora que interessante o que o ministro Genésio
fala para André, depois que escuta e sente em André essa verdade. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: meu filho, você mesmo aquele ex-médico da terra? Você entendeu? Você que está aí assistindo o nosso programa, entendeu a dúvida do velhinho? Por acaso é você mesmo? Aquele médico, o ex-médico da terra? E eu, acabrunhado, diz André, respondi: sim, senhor, sou eu. Genésio calou alguns instantes e respondeu: louvo os seus propósitos, meu filho, e peço igualmente ao Senhor que o conserve nessa posição digna. Quão difícil é para os que se aculturaram, os que conseguiram conquistar diplomas, conseguiram aquela postura mais enaltecida pela cultura, quão difícil é descerem do pedestal, descerem das suas aquisições terrenas e se posicionarem no chão da humildade real. Não sou nada. Estudei bastante, tive aí sorte de pendurar alguns diplomas na parede, mas como ignoro tantas coisas. E então, o ministro continuou a dizer: quando o discípulo está preparado, o pai envia um instrutor. O mesmo acontece relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável para que se concretize seus desejos. Lá na terra, costumamos felicitar o homem quando ele atinge a prosperidade financeira ou excelente figuração das aparências. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Ah, quantos ensinamentos, não é? Então, no próximo bloco, nós terminaremos este capítulo. Medite em tudo que você já está ouvindo e pense quanto ainda nos falta entender as coisas que nos estão esperando melhorar, não é? Daqui a pouquinho a gente volta.